Bom dia, tudo bem? Eu já nem sei mais que dia é hoje, eu tava achando que era segunda, já é terça. Tudo bem? Mas que bom que a gente está fazendo essas lives, porque a gente está usando essa quarentena para aprender cada vez mais, né? Então, bom dia para todo mundo, quase boa tarde. Dá um obrigado especial aqui à Sara, minha filha, que já está mandando o link lá pro grupo, que me ajuda nas filmagens. Ela deu um sorrisinho, ela fez assim, acho que ela tá feliz também. Tudo bom, gente? Eu ainda tô com o grupo lá, eu tô atualizando todas as lives. Então, quem não assistiu as lives, já falo pra vocês irem ou no grupo ou vir no meu perfil. Peraí que eu tô passando aqui o celular pra minha filha. Foi. Vai lá, vem aqui no meu perfil, eu sempre divulgo os links do YouTube, então eu faço as lives, eu já salvo e já coloco no YouTube, porque é importante vocês assistirem os passo a passo, porque senão você não vai entender a importância. Ah, mas por que eles são assim? Porque a gente tem que entender que o nosso cérebro típico responde ao ambiente de forma diferente dos atípicos, né? Então, eu sempre lembrando, não são os atípicos que têm que se adaptar ao nosso jeito. Nós que temos que nos adaptar a eles. Se não for desse jeito, eles não vão aprender. Você pode até ficar tentando dar murro em ponta de faca. Não vai conseguir. Por isso que eu estou empoderando vocês. Vamos abrir a mente, nem gosto de usar essa palavra, né? Vamos nos abrir para entender o mundo deles. Então, para entender o mundo deles, é importante você assistir a live de número 2, porque a primeira foi importante para a gente chegar nessa parte, é como adaptar a rotina na quarentena, tá? Então, aquela live ficou comprida, mas eu explico bastante. A segunda live, que é muito importante, é sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa o autismo? É o transtorno do neurodesenvolvimento. E o que isso impacta num cérebro? O que significa isso? Eu expliquei lá, né? Depois eu falo sobre, referente a isso, com este conhecimento, quais são os tratamentos eficazes para criar novas conexões neuronais. Ah, mas o que é conexão neuronal? Voltando, assiste a live número 2. Né? Aí ontem eu também fiz uma live muito complexa, muito legal, né? Fala sobre o que é ABA, por que a ABA é tão importante. Eu fiz 2 ontem, né? Então eu expliquei bastante sobre o que significa ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada. Eu mostrei quem que trouxe, eu falei sobre Skinner um pouquinho, Pavlov um pouquinho. Ah, quem são eles? Assiste lá a live. E na segunda parte da live de ontem, eu ensinei como faz pra gente identificar se a sua criança está tendo uma crise ou uma birra. É importante saber isso, porque cada uma dessas tem uma intervenção. Ah, mas como faz a intervenção? Acima de tudo, entre em contato com um psicólogo, especialista em autismo e pós-graduado ou doutorando em análise do comportamento aplicada, ok? Ontem o que eu mostrei é só para vocês conseguirem fazer a análise um pouquinho, anotar e entrega para a psicóloga, entrega para ela e fala, eu quero uma intervenção baseada nisso, nestes comportamentos inadequados, o que eu posso fazer? Eu expliquei sobre as funções do comportamento, então eu expliquei como um comportamento é mantido. Ah, mas ele grita muito quando ele quer alguma coisa. Quem que está reforçando isso? Ah, mas o que é reforçar? Por isso que é importante assistir a live de ontem. Porque existem alguns termos que eu vou utilizar que se vocês não irem atrás de conhecimento, vocês não vão conseguir entender e não vai conseguir ajudar, tá bom? Bom, espero que vocês já tenham assistido as lives. Para a gente começar agora a falar sobre o quadro de rotinas, tá? A live de hoje é sobre o quadro de rotinas. Quero dar então um bom dia para o grupo, né? O nosso grupo já está com mais de 160 pessoas firmes, né? Algumas saem, mas está sempre entrando gente, tem todo mundo que entra, eu chamo no privado para entender quais são as subjetividades daquela pessoa
e vou orientando também no privado. Então eu abro o grupo 2 vezes por dia, por enquanto, né, depois da live, né, eu já joguei o link lá da live, então acompanha a live, o pessoal lá do grupo, eu abro pra gente comentar sobre, e de noite eu também abro pra gente fazer pra gente conversar, trocar informações, né, porque a troca é muito importante. Vamos começar então? Bom, eu vim falar por que é importante o quadro de rotina. Como a gente já conversou na live anterior, o autismo tem um processamento neural diferente dos típicos. É que, gente, eu acho que deu certo. Voltou? Tá, porque tinha recebido uma ligação. Tá, então a gente tem um processamento neural diferente. Então, se a gente sabe que é um processamento neural diferente, como que a gente pode ajudar eles? A gente percebe que todo mundo precisa de uma rotina, né? Vocês podem perceber com vocês, mas se a gente não coloca uma rotina, o nosso organismo acaba pensando em fazer muita coisa e acaba não fazendo. Então, nós também precisamos acordar, a gente vai trabalhar, vai para academia, volta, né? Isso nos organiza. Sem essa rotina, vocês podem até não acreditar, mas muda muito como o nosso corpo ele responde, tá? Então, mas no caso do autismo, as respostas emocionais dele são muito maiores, né? Então, vamos usar o que a gente conhece para ajudá-los, né? Então, o autismo precisa de previsibilidade, né? A gente precisa de antecipação, que é igual a organização. Organização, a gente está falando de organizar no processo neural dele, organização mental dele. Porque se você não tem essa organização, com o que eu vou explicar na rotina, vai ocasionar várias irritações nele, que eu vou explicar já já, né? A gente sabe também que o autismo, eles são mais concretos do que abstrato, né? Então, se você falar, ele tá triste, se você sair correndo na rua, você vai se machucar. Aquilo para eles vão pegar isso, só que o cérebro deles não vai pegar o significado disso, né, com o significante disso. Então, é importante quando você for explicar alguma coisa para a criança que tem autismo, você mostrar a figura. Porque quando você falar de novo aquilo, ele vai lembrar do quê? Da figura que você mostrou. É assim que funciona com eles, né? Ele lembrando da figura, nossa, falou que é triste, aí vai mostrar aqui a pessoa triste. Nossa, mamãe falou que fica triste. Triste é aquilo lá que eu senti. Ele vai lembrar dessa figura, da figura, ele vai lembrar do que é o sentimento. Então, eles são bem concretos. Isso aí é comprovado, tá? Então, eles também têm uma dificuldade em gerenciar o seu tempo, de se planejar. Então, se você não coloca para ele não vai conseguir fazer isso. Né? E não é só o autismo, né? A gente sabe que nós também, sem as agendas, nós usamos muito agenda, a gente ajuda, existe até uma agendinha virtual para nos ajudar, porque senão se perde, né? Se perde mesmo. Só que no caso dele, as respostas emocionais são diferentes das nossas, né? O que acontece quando o autismo fica sem rotina? Ele tem mais probabilidade de entrar em crise. Crise eu expliquei ontem o que é, uma desorganização sensorial, né? Então ele fica desorganizado, ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue lidar com as mudanças. Então por isso que em todas as mudanças é importante antecipar eles, mostrar o que vai acontecer no dia. Então eles talvez não estejam entendendo por que eles estão em casa, por que não estão indo para a escola. É importante mostrar aqueles aplicativos sobre o corona, tem várias figurinhas que a Maíra Gaiato disponibilizou para explicar o que é o corona, o que acontece no coronavírus se sai para a rua. É importante explicar e mostrar para eles, porque só de falar, às vezes se perde, né? Vamos mostrar, olha, a gente não está indo para a escola, a gente vai ter que ficar em casa, e mostra as figurinhas. Eu já vou ensinar como fazer a rotininha, tá? Então, com essa crise de desorganização, eles sentem frustração, sentem irritação e ocasiona o quê? Comportamento inadequado, né? Pode ser qualquer comportamento inadequado. Pode ser fica andando para um lado e para o outro, começa as estereotipias, ele pode dar a cabeçada, ele pode morder, pode arranhar. Por quê? Simplesmente porque ele não tem uma rotina. Ele não consegue lidar com aquilo e ele começa a fazer comportamentos inadequados. Para a gente tentar diminuir isso,
né? O que a gente faz? Primeira coisa, monta uma rotina. Como que monta uma rotina? A gente vai pegar um papel, uma folha e vai anotar. Bom, ele acorda 8 horas da manhã, deixa eu anotar aqui, né? Vamos supor. Então a gente vai colocar, geralmente ele acorda às 8. Aí depois que ele acorda às 8h30, né? Ele levanta, se troca, ele vai pro banheiro. Você vai anotando tudo isso. Depois, às 9, ele toma café. Você vai fazendo isso. Ou não precisa nem colocar o horário, tá? Você só vai anotando as coisas que ele vai fazer, né? Então, tem café. Café. Depois ele vai ter que fazer uma atividade. Aí ele vai brincar. Aí você vai anotando tudo o que ele faz no dia. Observa e anota. Aí o que você já montou a rotina? Montei. Tá aqui. Coloquei numa folha de papel tudo o que ele faz. Segundo passo, né? Primeiro é montar a rotina. Segundo, levantar os reforçadores. Eu coloquei aqui, vai lá assistir na live que eu fiz. Depois eu mando o link de novo para você entender a importância dos reforçadores, tá? O que é reforçador? Pode ser primário, secundário, terciário. O que são isso? Eu vou fazer uma live um dia, só explicando sobre reforçadores, tá? São termos que a gente usa da análise do comportamento. Mas só pra gente entender agora anota tudo que ele gosta muito. Ele gosta de ver TV, mexer no celular, anota os desenhos que ele vê no celular. Por quê? Porque isso tudo que a gente vai usar para manter ele sob controle. Ele vai continuar fazendo tudo isso, ele sempre come chocolate, sempre ganha danoninho, só que ele sempre ganha e come, assiste de graça, né? Agora a gente vai reter esses reforçadores, vocês vão levantar tudo que ele gosta e vocês só vão entregar para eles com comportamentos adequados, tá? Por quê? Para a gente sempre aumentar a resposta deles de fazer coisas adequadas. No começo não é para tirar tudo, não, vou tirar tudo para eles, também não pode, porque se você tirar tudo, você o quê? Não antecipou para eles vão entrar em crise, né? Então vamos pensar, eu vou reter um reforçador por enquanto e vou devagar tirando alguns e vou só dando em comportamentos adequados. Então vocês vão ter o controle dos reforçadores. Em outra live eu explico melhor sobre isso. Mas então, só para a gente fazer a rotina acontecer, faça a lista das coisas que ele gosta muito. Se é cosquinha, se é bolinha de sabão, tudo que você vê que ele olha para você, que tira sorrisos, que ele procura bastante no dia.